Meus amigos do canal Play Action Brasil, aqui nós vamos falar sobre a Conferência Nacional na temporada passada. Nós estamos fazendo aqui 2 vídeos, um resumo de como foi a temporada para cada time da NFL em 2017, na temporada passada. Já fizemos no primeiro vídeo os times da Conferência Americana e hoje nós vamos falar dos times da Conferência Nacional. E já vamos começar com a divisão oeste da NFC, que tem Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Já vamos começar falando desses times, em primeiro lugar dos Cardinals, que tiveram uma campanha razoável para ruim. Foram 8 vitórias e 8 derrotas, o time ficou em terceiro na divisão, em 10º na Conferência Nacional, na classificação geral da NFL ficou em 18º, ficou na parte de baixo. O ataque foi o 25º, a defesa foi a 19ª, então realmente os Cardinals não tiveram a sua melhor temporada, ficaram de fora dos playoffs. O time oscilou bastante durante a temporada, não conseguiu uma sequência maior do que 2 vitórias. Na verdade, as 2 vitórias seguidas vieram nas 2 últimas partidas, então os Cardinals deixaram a desejar, não foi o time que a sua torcida espera, e a expectativa é que seja mais uma temporada complicada para os Cardinals. A divisão oeste tem bons times, né? Tem ali os Rams na frente, tem o San Francisco 49ers que terminou muito bem a última temporada e vai vir forte para essa, e tem, na minha opinião, Cardinals e Seahawks um pouco abaixo, mas tudo pode acontecer, né, meus amigos? Agora vamos ver um pouquinho da temporada 2017 do Seahawks, que foi bastante decepcionante também, né? A expectativa desse time é sempre que chegue a pós-temporada. O Seahawks tem sido assim e não foi. Ficou em segundo na divisão, teve uma campanha positiva, vocês estão vendo aí, foram 9 vitórias e 7 derrotas. O time ficou em 8º na NFC, então bateu na trave, ficou em 16º na classificação geral. O ataque e a defesa foram bem, né? O 11º ataque, a 13ª defesa. Então, foi decepcionante não ver o Seahawks mais uma vez na pós-temporada, porque, como eu já falei, a torcida tem se acostumado com o time na pós-temporada e ficou de fora. E agora, em 2018, vai ser mais difícil ainda. A defesa foi totalmente desmanchada, o ataque também com algumas ausências. Eu não acredito muito no Seahawks nessa temporada, mas tudo pode acontecer. Tem um grande treinador, tem um grande quarterback e tem uma torcida espetacular, a torcida dos Seahawks, né? Agora vamos falar de outro time da divisão oeste, que é o Los Angeles Rams. Esse sim surpreendeu. Ninguém imaginava que o time dos Rams começaria a temporada tão bem. Mais uma vez, eu vou falar, tudo pode acontecer. Aconteceu com os Rams na temporada passada, pode acontecer com os Seahawks e com o Cardinals, que a gente já falou aqui nesse vídeo. Mas os Rams terminaram a temporada regular com 11 vitórias, 5 derrotas. O time foi o primeiro da divisão, né, campeão da divisão oeste, ficou em terceiro na classificação da Conferência Nacional e em 6º na classificação geral. O ataque simplesmente foi o melhor ataque da NFL na última temporada e a defesa ficou em 12º, também não foi ruim. A defesa dos Rams também foi uma das boas defesas da última temporada. O time teve uma campanha muito boa. Quem torce para os Rams pôde ver o time disputando a pós-temporada, acabou perdendo para os Falcons no Wild Card, mas a expectativa é que os Rams seja, inclusive, campeão mais uma vez dessa divisão. Vem muito forte e vamos ver como vai ser nessa próxima temporada. Mas na última, os Rams foram surpreendentes, foram realmente um dos melhores times da Conferência Nacional. E para finalizar a divisão oeste, nós temos o San Francisco 49ers, né? O time que começou muito mal a última temporada. O recorde está aí, né? A campanha na última temporada foram 6 vitórias, 10 derrotas. O time ficou em 4º na divisão, em 13º na Conferência Nacional e em 24º na NFL. O ataque foi o 20º, a defesa a 25ª. Então foi realmente uma temporada ruim, mais uma temporada ruim do San Francisco 49ers. Porém, tem ali que a gente tem que citar a parte final da temporada do San Francisco 49ers, né? Para dar primeiramente a boa impressão que foi o final da temporada. O time terminou com 5 vitórias seguidas. Em contrapartida, se a gente pegar o histórico, o time começou logo de cara com 9 derrotas seguidas. Então, o início foi péssimo, foi realmente assustador como o time do San Francisco 49ers começou mais uma temporada ruim. Na temporada passada já tinha sido assim, mas terminou bem. E a expectativa é que o time venha mais forte agora nessa próxima temporada. Já achou o seu quarterback e vai vir forte, brigando pelo título da divisão. Eu coloco aqui o San Francisco 49ers já com uma segunda força, pela carência que tem os Cardinals sem o seu quarterback e com o Seahawks com desmanche total da sua defesa. Mas essa foi a divisão oeste da
Conferência Nacional na última temporada. Agora, partindo já para a divisão norte da Conferência Nacional, foi muito bem disputada também. Nós temos Vikings, Green Bay Packers, Bears e Lions, os times que compõem a divisão norte atualmente. Começando falando com um time que ficou em primeiro na divisão, Minnesota Vikings. 13 vitórias, 3 derrotas na última temporada, ficou em segundo na Conferência Nacional e em primeiro na classificação geral da NFL. Aqui, uma situação inusitada, né? A gente pega ali o histórico, lá no site da NFL mesmo, por exemplo, os Vikings ficou em segundo na Conferência Nacional, mas se a gente pegar a classificação geral, ficou em primeiro. Não entendi exatamente por quê. Os números de ataque e defesa dos Vikings foram excelentes. A gente pega aqui o histórico, o time ficou com a melhor defesa da NFL, primeiro lugar, e o ataque foi em décimo, também foi bem o ataque. O time teve ali, durante a temporada, uma sequência de 8 vitórias seguidas, depois de começar vencendo, perdendo, vencendo e perdendo, né, 2-2 nos primeiros 4 jogos, veio essa sequência de 8 vitórias, que foi fundamental para o time se consolidar na liderança dessa divisão na última temporada e terminar com força total. Aí o time foi aos playoffs, bateu no Divisional Round a equipe do New Orleans Saints, um jogo espetacular, 29-24. Na final de conferência contra os Eagles foi atropelado, tomou de 38-7. Mas foi uma grande temporada dos Vikings no último ano, né, no ano de 2017, foi muito bem. E mais uma vez os Vikings vêm como favorito nessa próxima temporada. Agora o Green Bay Packers, time que teve muita dificuldade pela lesão do Aaron Rodgers, time que teve 7 vitórias, 9 derrotas, foi o terceiro da divisão, decepcionante, 11º da NFC e o 20º na classificação geral. O ataque ficou em 21º, a defesa ficou em 26º. Então, os números falam como foi a temporada passada dos Packers, foi realmente decepcionante. Mais um time, assim como o Seahawks, que eu já falei, que chegou com muita expectativa nessa temporada. Nos últimos anos tem sido assim, né? Esses dois times sempre chegando à pós-temporada. E não foi assim em 2017. A equipe dos Packers, só para você ter ideia de como a temporada foi uma temporada ruim, chegou a ter 3 vitórias seguidas na terceira, quarta e quinta semana da última temporada. Depois o time, né, não conseguiu engrenar mais do que 2 vitórias seguidas, não conseguiu emplacar. Time que sempre teve um dezembro, né? O mês de dezembro dos Packers é sempre muito forte. Não foi assim na última temporada. O time perdeu 3 dos 5 jogos que teve, então terminou a temporada com 3 derrotas seguidas, perdendo para Vikings e Lions, que são rivais de divisão. Mas muito se deve à lesão do Aaron Rodgers no ombro. Tirou ele de muitos jogos, foram 2 meses. E até tinha risco de ele não jogar a última temporada. Até forçaram a volta dele, não adiantou. Os Packers não chegaram nem à pós-temporada. E agora vamos falar do Chicago Bears, mais um time da divisão norte, time tradicionalíssimo, dos maiores vencedores históricos da NFL. Terminou a temporada 2017 com 5 vitórias e 11 derrotas, foi o 4º da divisão, o 15º da NFC, o 25º na classificação geral da NFL, ou seja, lá embaixo. O ataque foi um dos piores, foi o 29º, e a defesa, a 9ª defesa da NFL. A defesa foi muito bem, né? Números realmente espetaculares. Mas faltou ao Chicago Bears sequência. O time não conseguiu vencer nem 3 jogos seguidos na última temporada. Terminou a temporada com derrota para os Vikings, né, rival de divisão. Em um momento da temporada o time chegou a perder 5 jogos seguidos. Então realmente a temporada dos Bears mais uma vez foi decepcionante. Para um time que tem o histórico, né, os títulos que tem o Chicago Bears, principalmente na era antiga da NFL, é decepcionante. E a expectativa é que essa temporada seja melhor. Eu acredito que os Bears podem brigar sim por vaga nos playoffs. Por título de divisão é difícil com os Vikings, que vem muito forte. Agora, para finalizar a divisão norte, tem os Lions, né? Os Lions que fecharam com 9 vitórias e 7 derrotas, foi o 2º time da divisão, o 7º da Conferência Nacional, o 14º da NFL. 7º ataque, excelente. A defesa foi o ponto negativo, foi a 21ª. O time dos Lions brigaram sim pela classificação, tentaram, né, alcançar a classificação para a pós-temporada, só que o que pesa aqui, meu amigo, é que a Conferência Nacional é muito disputada. Tiveram excelentes times nessa Conferência Nacional, acho que se fosse até na Conferência Americana, os Lions teria mais chance, mas a Conferência Nacional, só a Divisão Sul mandou 3 times para a pós-temporada em 2017. Então, os Lions vem forte, é um time que tem uma base sólida, tem um grande quarterback, tem um time legal. Eu acredito que os Lions vai brigar também pela classificação. Essa divisão é muito disputada. Tem um grande time que é os Packers, tem um grande quarterback, experiente, um time renomado, assim como os Bears também, tem uma grande história na NFL. Tem os Vikings, que vem de uma ótima temporada passada, e tem os Lions que, nos últimos anos, a gente sempre vê os Lions brigando
sempre vê os Lions chegando até as últimas semanas da temporada regular, brigando por vaga nos playoffs. Então essa foi a divisão norte na temporada 2017. Agora tem a divisão sul da NFC, onde nós temos os Falcons, os Panthers, os Saints e também o Tampa Bay Buccaneers. Nós vamos falar desses times, porque essa aqui eu acredito que foi a melhor divisão da última temporada. Nós temos os Falcons, né, tá aí em detalhe para vocês, time que teve 10 vitórias e 6 derrotas, uma campanha boa, e o time classificou mesmo ficando em terceiro na divisão. Isso não é muito normal, se você não acompanha a NFL sempre, um time ficar em terceiro na divisão e classificar para os playoffs não é normal, mas tem um grande time, é que a divisão sul é muito disputada. Então o time ficou em sexto na Conferência Nacional, ficou em oitavo na classificação geral, o ataque foi o 15º, a defesa foi a oitava. Então a defesa foi muito bem, a defesa dos Falcons. O ataque a gente esperava mais, principalmente na temporada regular. O time não conseguiu fazer uma sequência de grandes vitórias. Chegou logo no início da temporada 3 vitórias seguidas, aí perdeu 3 jogos seguidos, quem acompanha os Falcons lembra disso. E depois, entre a semana 10 e a semana 12, o time teve mais 3 vitórias seguidas, que foi ali um momento importante para o time realmente se colocar na briga para os playoffs. Aí chegou aos playoffs, classificou, venceu os Rams no Wild Card por 26-13 e acabou perdendo para os Eagles no Divisional Round. Então o time dos Falcons foi bem na última temporada, a torcida esperava, claro, mais uma vez o time chegando ao Super Bowl e quem sabe brigar pelo título. Agora falando do Carolina Panthers, mais um time que chegou após temporada, teve 11 vitórias, 5 derrotas, o time teve o 12º melhor ataque, a 11ª melhor defesa, então foi bem, o time dos Panthers chegou após temporada, acabou perdendo no Wild Card para um rival de divisão, para o New Orleans Saints, perdeu por 26-31, então foi uma temporada boa de recuperação. Na outra temporada, vocês lembram, os Panthers nem figuraram os times que iriam após temporada. O time chegou ao Super Bowl 50 e perdeu para os Broncos. Na temporada seguinte, o time não brigou por nada, foi um dos piores times da NFL. E aí veio com tudo em 2017. Segundo time da divisão, quinto da NFC e o quinto da NFL. Temporada boa dos Panthers e, mais uma vez, o time deve vir forte para 2018. E temos também o New Orleans Saints, mais um time dessa divisão que chegou após temporada e chegou muito forte. Time que tinha uma defesa muito questionável no início da temporada, conseguiu 11 vitórias e perdeu 5 partidas, foi o primeiro da divisão, campeão da divisão sul, o quarto da NFC, da Conferência Nacional, o 7º na classificação geral. O ataque foi o quarto, a defesa ficou em 10º lugar. O New Orleans Saints foi até a pós-temporada, passou pelos Panthers, acabei de falar, no Wild Card, no Divisional Round contra o Minnesota Vikings, numa partida que eu já falei também, sensacional, o time acabou perdendo por 24-29, mas a temporada foi excepcional, quarto melhor ataque da NFL, inclusive o New Orleans Saints sempre parece com os melhores ataques, né? E a defesa foi a 10ª, então foi realmente uma boa temporada, apesar do time ter começado com 2 derrotas, logo depois da semana 3, o time já embalou 8 vitórias seguidas, e ali foi um momento fundamental para o time se consolidar na liderança da divisão e conquistar essa divisão que é tão disputada. Então foi uma boa temporada do Saints e eu acredito que esse time vai brigar de novo pela vaga nos playoffs. E o último time da divisão sul é o Tampa Bay Buccaneers. O time do Tampa Bay Buccaneers não foi bem na última temporada, vocês estão vendo aí, foram 5 vitórias e 11 derrotas. O quarto da divisão sul, o 7º da NFC e o 14º na classificação geral da NFL. O time ficou com um dos piores ataques, foi o 28º, e a defesa também não foi muito bem, né? Ficou em 22º lugar. O time do Tampa Bay Buccaneers, que a gente até esperava um pouco mais desse time, do time em si, mas dentro da divisão é complicado, né? Não dá para 4 times arrebentar dentro de uma mesma divisão. 3 já é difícil como foi. Então o time do Tampa Bay Buccaneers não conseguiu nenhuma sequência de 3 vitórias. Teve uma sequência ali entre a semana 5 e a semana 9, o time perdeu 5 jogos seguidos, e depois, entre a semana 13 e a semana 16, mais uma sequência de 5 derrotas. Então é difícil, o time não conseguiu emplacar, não foi bem a equipe do Buccaneers, e mais uma vez deve ficar atrás desses 3 times que a gente já falou. A expectativa, mais uma vez, é que o Tampa Bay Buccaneers seja a zebra dessa divisão sul. E para finalizar, nós temos a divisão leste, onde nós temos o Washington Redskins, o Dallas Cowboys, o Philadelphia Eagles e o New York Football Giants. Vamos falar desses times para finalizar esses 2 vídeos. O time dos Redskins terminou com uma campanha negativa. Foram 7 vitórias e 9 derrotas.
A equipe ficou em terceiro na divisão leste, em 12º lugar na Conferência Nacional, uma das piores campanhas da Conferência Nacional. Na classificação geral ficou em 21º lugar, e tanto o ataque e a defesa não foram muito bem. O ataque até um pouco melhor, ficou em 16º, a defesa uma das piores, ficou em 27º lugar, a defesa do Washington Redskins, mais um time que teve muita dificuldade na última temporada, não conseguiu chegar nas últimas semanas pelo menos brigando para chegar na pós-temporada, e ficou devendo a equipe dos Redskins, né? Durante a temporada regular, a gente pega aqui o histórico, mais um time que não conseguiu nem 3 vitórias seguidas, né? Então um time muito irregular na última temporada e ficou de fora da pós-temporada. Mais uma vez, eu falando aqui, projetando essa próxima temporada, não acredito que o time do Washington Redskins possa bater de frente com os Eagles, mas com o Cowboys e também com os Giants, tudo pode acontecer. Pode brigar pelo segundo lugar, uma vaga no Wild Card. E falando dos Cowboys agora, a equipe que terminou com 9 vitórias e 7 derrotas. Mais um time que teve uma campanha positiva, com boas vitórias, regular, claro, né? Ficou em segundo na divisão, em nono na classificação da NFC e em 13º na NFL. O ataque e a defesa não foram ruins, né? O ataque ficou em 14º e a defesa em 13º, mas um time regular, a equipe dos Dallas Cowboys, né? Um time que não conseguiu emplacar uma sequência. Começou a temporada sem o Ezekiel Elliott, que é um grande jogador, um running back espetacular. Conseguiu ali o máximo de 3 vitórias seguidas, que foi entre a semana 7 e a 9 e entre a semana 13 e a 15. Então, teve também sequência de 3 derrotas seguidas entre a semana 10 e a semana 12. Estou vendo aqui o histórico. Dá para ver que o time quase chegou a fazer aquela arrancada, né? Mas não conseguiu. A Conferência Nacional é muito disputada, tem ótimos times. Talvez na Conferência Americana o time até poderia ter se classificado. Teve time na Conferência Americana que passou com 9-7. E o time dos Cowboys vem ali junto com os outros 3 times que eu já citei, atrás dos Eagles, brigando por vaga nos playoffs. Está bem disputada a divisão leste. E agora, os Eagles, né? Esse aqui foi o time campeão da última temporada. O time do Philadelphia Eagles venceu o Super Bowl e chegou com a melhor campanha da divisão. Ficou em primeiro lugar, claro, com 13 vitórias e 3 derrotas. Ficou em primeiro na classificação da NFC. E na classificação geral da NFL ficou em terceiro. O terceiro melhor ataque e a quarta melhor defesa. Sensacional. A campanha dos Eagles na última temporada foi algo assim espetacular. E o time conquistou o título nos playoffs, venceu os Falcons por 15-10, venceu os Vikings, atropelou por 38-7, e na final contra os Patriots, né, o gigante, meteu 41-33. Em um determinado momento da temporada o time chegou a vencer 9 partidas seguidas, que foi entre a semana 3 e a semana 12, só vitórias. Então, foi uma excelente temporada dos Eagles, mereceu mesmo, foi o melhor time da última temporada. Um grande quarterback que se lesionou no final da temporada regular e nos playoffs com o Nick Foles reserva, foi lá e conquistou o título. Então, méritos para a equipe, para a comissão técnica, e mais uma vez os Eagles vêm como favorito nessa divisão. E para finalizar, uma das maiores decepções da última temporada, o New York Football Giants, com 3 vitórias e 13 derrotas. Realmente, a torcida, acho que nem aquele mais pessimista torcedor não esperava que o time fosse tão mal. Foi o quarto da divisão, 16º da NFC, ou seja, o pior time da divisão, o pior time da conferência e o antepenúltimo na classificação geral da NFL. O ataque foi o antepenúltimo, foi o 31º, e a defesa a 27ª. Claro, perdeu um jogador fundamental, o Odell Beckham Jr., o wide receiver, acabou tendo uma fratura na pré-temporada, e ali foi um baque muito forte para a equipe dos Giants. O Eli Manning não esteve bem, o time não esteve bem, e acabou ali praticamente, já no início da temporada, o time já começou perdendo 5 partidas seguidas, e terminou a temporada realmente de forma bizonha. Em 6 jogos perdeu 5 nas últimas semanas, entre a semana 12 e a 17. Temporada para se esquecer aí dos Giants. Eu não acredito que o time deve ter um desempenho tão ruim agora em 2018. Vai brigar com o Cowboys e também com os Redskins pelo segundo lugar, provavelmente. É uma divisão que tem muita rivalidade. Esses 4 times aqui são grandes rivais, e eu espero, claro, seja uma temporada espetacular para todos os times. Espero que você tenha curtido esses 2 vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.